Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos ilumine na tarde de hoje para falarmos sobre leis morais. Primeiro eu quero agradecer a presença de todos vocês, quero agradecer o convite merecido da casa. É sempre uma grata satisfação estar aqui do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, essa casa abençoada. Eu me sinto antes abençoada do que ter algo para acrescentar a vocês. Digo sempre que o mérito é do Cristo por todas as benesses que nós recebemos e somos apenas instrumentos humílimos da vontade soberana do Mestre. Falar de leis morais é falar de Jesus. Mas antes de Jesus, se nós voltarmos no tempo, exatamente 540 anos antes do Cristo, nos defrontaremos com um filósofo grego chamado Heráclito. E Heráclito, esse pai da dialética, falava algo parecido com o que as meninas cantaram de forma tão enternecedora alguns minutos atrás. Nós somos como uma onda no mar, estamos em contínua transformação. E ele dizia que o conceito moral etimologicamente vem do latim mores, que significa essa forma que nós temos de nos conduzir, a forma de proceder de acordo com as nossas idiosincrasias, com a nossa ética, com aquilo que achamos que é bem e mal, que é certo e errado, e de acordo, sobretudo, com os costumes da época. Só que o que nós vemos no passar dos tempos por toda a humanidade é que essa mudança e essa transformação pode ser fruto da maturidade psicológica do indivíduo. E era isso que Jesus defendia. Jesus, através do seu amor, nos deu uma autonomia e nos colocou como uma onda no mar, mas como capitães de nossas próprias embarcações. Nosso destino, Ele é o Senhor dos nossos destinos, mas nós temos, em maior ou menor grau, o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de escolhas. E o que nós vimos no passar do tempo é essa moral, essa transformação se dar por base numa transformação íntima ou pelas conveniências. Tanto é que anos mais tarde, mais uma vez falando da Grécia Antiga, os sofistas, que eram ardilosos oradores, utilizaram a oratória e a capacidade de argumentar, de seduzir e de colocar as suas convicções para subtrair os próprios interesses. Eles utilizavam essa grande virtude para aquilo que eles desejavam, para satisfazer o ego. Um dos sofistas mais emblemáticos de todos os tempos, que era Protágoras, costumava dizer que o homem é a medida de todas as coisas. E quando eu digo que o homem é a medida de todas as coisas, eu consigo justificar, satisfazer os meus interesses egoístas e as minhas paixões com qualquer coisa que eu quiser. Quando eu coloco o homem como uma métrica do proceder, tudo se justifica, basta que o homem queira. Veja a mudança, a transmutação de plano, quando Jesus eleva o amor como a medida de todas as coisas. Portanto, nós consideramos, humildemente, que a moral, embora não necessariamente esteja ligada com uma noção religiosa, mas parte do próprio indivíduo e da forma como ele convive com a sociedade a partir dos tempos, é com Jesus que nasce a moral que tem mais similitude, que tem mais ressonância com o ser espiritual que nós somos. E anos mais tarde, exatamente em abril de 1857, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, vai, no terceiro livro, falar sobre as leis morais. E ele faz essa dissertação através das perguntas, e aí um parêntese, a inteligência, a perspicácia, a organização e, sobretudo, a sensibilidade que Allan Kardec teve de fazer as perguntas à espiritualidade superior,
tem que ser levado em conta. E nós temos uma dívida de gratidão eterna para com Ele. Porque a resposta que a espiritualidade dá para cada pergunta, construindo esse conhecimento transcendente a respeito de tudo que rege a nossa vida, é a base da lei moral. Estudar e praticar as leis morais é seguir um roteiro certo, um roteiro seguro para a felicidade. E todas as vezes que nós nos distanciamos das leis morais, que são essas verdadeiras leis da vida, que são os desígnios do Criador, em letra, nós fazemos o mal. Porque é este o conceito do mal. É tudo que nos afasta da divindade. E se nós somos deuses, como apregou o Divino Mestre, se nós precisamos exercitar essa comunhão com Deus, por que ainda somos renitentes no mal? Por que nós não caímos de joelho e não nos rendemos, enfim, à profunda felicidade de sempre fazer o bem e de seguir as leis morais? É porque, mais tarde, Allan Kardec vai concluir, o orgulho e o egoísmo, através de nossas más escolhas, foi soberano durante todo esse tempo. Mas agora, à luz do raciocínio, nós temos a oportunidade de entender as claridades evangélicas, a claridade divina, de uma forma singular. Então, Allan Kardec, a partir do terceiro livro, ele faz um desdobramento dessas leis morais, que vai dar, mais tarde, origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. E analisando capítulo por capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós mais uma vez temos uma prova contundente da inteligência e da sensibilidade, do profundo amor que Allan Kardec tinha pelas revelações. Porque ele não ordena os capítulos ao léu. Há uma razão substancial para encadear a ordem dos capítulos. Por exemplo, quando nós falamos do capítulo 1, não vim destruir a lei, temos ou não temos uma dissertação belíssima a respeito do primeiro capítulo de O Livro dos Espíritos, nessa terceira parte, a lei divina. Nesse capítulo, Allan Kardec vai dizer que a primeira revelação, Moisés, mais tarde veio corroborada pela lei de amor por Jesus Cristo. E agora nós temos o nosso Consolador, a terceira revelação através do Espiritismo. O tempo inteiro, sempre estivemos falando sobre o amor. Mas, como Paulo de Tarso vai dizer em uma de suas epístolas, quando eu era menino, eu me alimentava como menino, mas agora que eu sou homem, eu me alimento como homem e faço coisas de homem. Então, aquela época da sociedade mosaica, nós não conseguiríamos digerir a palavra, o pão e o vinho do Cristo, como hoje temos condições. E por que é? Que nós ainda ficamos postergando, mais uma vez eu repito, essa felicidade de digerir esses ensinamentos divinos e de colocar em prática na nossa vida. Quando nós vemos o capítulo 27, Pedi e obtereis, temos também um desdobramento do que é a lei de adoração. É levar os nossos pensamentos ao Criador, agradecer pela chance misericordiosa de estarmos aqui nessa vida, com o acréscimo de misericórdia de nos esquecer temporariamente daquilo que fomos. Porque se nós lançarmos o olhar para a nossa vida hoje, e ainda tem irmãos nossos que têm curiosidade de saber o que eram encarnações anteriores, eu particularmente prefiro não saber. Porque na minha vida atual já não sou boa coisa, imagine antes. Partindo do pressuposto que a gente fica estagnado ou evolui e jamais retrograda, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então a adoração, através da intelectualidade, nós podemos adorar a Deus. Porque através da intelectualidade nós temos conhecimento das ciências, do mundo, e podemos ter noção de toda a criação, dos mundos habitados, das leis naturais. E a lei divina é justamente essa divisão. A divisão das leis que regem o mundo material, que é diversa em relação ao mundo que é habitado.
que são as leis naturais, as leis estudadas, dissecadas pela ciência. E temos também aquelas que regem o comportamento dos indivíduos e a forma como nós procedemos no nosso mundo íntimo, que são as leis morais. Hoje, aqui encarnados na Terra, povoados de imperfeições, que precisamos nos desvencilhar, ou melhor, que precisamos transformá-las, conseguimos agir no mundo material, mas chegará o tempo que nos tornaremos anjos, os anjos que sempre fomos e que o Cristo aguarda que, enfim, tomemos posse no dia do grande banquete. E nesse ponto, quando nós realmente nos convencermos que somos anjos, poderemos também agir no mundo moral. Mas não para por aí. Allan Kardec continua, e no capítulo 16º, quando ele fala em servir a Deus e a Mamon, ele também fala da lei de igualdade. Porque nós, se tomarmos como exemplo uma mesma vida, numa visão materialista, não vamos ter essa compreensão. Mas nós que acreditamos na vida após a morte e nas reencarnações, sabemos que todos temos condições iguais. Em Romanos, nós já tivemos a notícia. Deus não faz predileção de pessoas. Então, se nós olharmos por toda a eternidade, nós sempre vamos trocando de papéis, trocando de experiências para vivenciá-las e para saber como vamos operar, defrontando-nos com elas. É assim que aprendemos, através da convivência, através das provas. E por isso é tão importante que nós tenhamos um norte, tenhamos uma forma de como proceder para não errar. E essa forma são as leis morais. Elas não estão em nenhum livro predileto. Elas não estão guardadas, escondidas em nenhuma arca do tesouro. Elas estão acessíveis na nossa própria consciência. E hoje, como nós temos diversas oportunidades de anestesiar a consciência, como nós, encarnados no mundo material, temos tantas distrações que nos afastam da realidade do que nós realmente somos, seres espirituais em ascensão. E às vezes que nós experimentamos tristeza, experimentamos profundas depressões, experimentamos amarguras, são as vezes em que nós nos comportamos como filhos ingratos, como filhos insubordinados e não aceitamos a divindade que está dentro de nós. Finalmente, quando Allan Kardec vai nos capítulos 11º, 12º, 13º, falar sobre a lei de amor, a lei de justiça, amor e caridade. Amar ao próximo como a si mesmo. Amar aos vossos inimigos. Que a mão esquerda não saiba o que deu a vossa mão direita. E é interessante porque, especialmente nesse capítulo, nós temos um grande aprendizado: o disfarce da generosidade. Porque a caridade não é necessariamente dar do muito que temos, mas é dar daquilo que nos falta. Dar na medida do sacrifício e adivinhar as necessidades do outro, sobretudo falando da caridade moral. Por isso, quanta caridade não há em orar, querer bem, desejar a felicidade daquele que nos maltrata, daquele que nos vilipendia, daquele que nos trata com extremo azedume. Essa é a verdadeira caridade. E não por acaso, logo depois do capítulo de amar os vossos inimigos, é interessante que Allan Kardec coloca: honrai vosso pai e vossa mãe. Veja a grande dívida de gratidão que nós temos por esses dois seres, os nossos genitores. Graças a Deus, cada um de nós que hoje aqui está, devemos a eles a dádiva da vida junto com Deus, porque eles foram os co-criadores da divindade por nos dar mais essa oportunidade. Em gratidão e em reverência também aos nossos pais, não vamos desperdiçar a oportunidade que nós temos de finalmente vivenciar as leis morais.
porque nós, espíritas, somos ou não somos os novos discípulos do bem? Estamos ou não estamos aqui para reviver o cristianismo redivivo das épocas primeiras? Veja que os cristãos que nos antecederam passaram maus bocados para que nós estivéssemos aqui. Eles foram apedrejados em praça pública. Emmanuel vai dizer no livro Paulo Estevão: a multidão naqueles espetáculos de horror parecia uma turba ensandecida, estimulando com pensamentos, com gritos, com apupos, as vergastadas que os cristãos tomavam. Oradores espíritas, na época, oradores cristãos, não eram tratados com a amorosidade que hoje temos os privilégios de sermos tratados nas casas espíritas. Paulo de Tarso, inúmeras vezes, recebeu pedradas. Precisou sair fugido da cidade de barco pelo riacho, noite adentro, para não ser morto. Então hoje nós temos muitos recursos, não obstante os internos, porque para nos conectarmos com a lei divina não precisamos de intermediários. Jesus aboliu todos os dogmas, nós só precisamos nos recolher, nos desnudar, nos voltar para dentro para nos conectar com a lei divina que vige dentro de cada um de nós. E além disso, nós também temos os recursos externos. Nascemos numa família, temos uma família também espiritual, uma nuvem de testemunhas que simpatizam conosco e que reverberam com as nossas emanações de pensamentos, para que nós sejamos sempre estimulados a fazer o bem. E temos feito a nossa parte? E por fim, nesse item de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec conclui falando da perfeição moral. E ele mais uma vez destaca que é o orgulho e o egoísmo, as maiores chagas da humanidade. Falamos aqui, da última vez que viemos, que foi pelo orgulho e o egoísmo que as humanidades sucessivas se perderam e é pela humildade e caridade que elas um dia hão de se redimir. Além de o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um desdobramento dessas leis morais de O Livro dos Espíritos, elencamos duas obras que são especialmente interessantes para falar de leis morais. Leis Morais da Vida, por Joana de Ângeles, e As Leis Morais, de Rodolfo Caligares. Mas ainda, em O Livro dos Espíritos, é interessante porque lá existe uma subdivisão do que seria a lei moral divina, a lei de amor. E Allan Kardec pergunta isso. Na questão 648, ele pergunta: que pensais da divisão que fizemos das leis morais em 10 partes? E a espiritualidade responde que para fins didáticos é excelente. Mas veja, de todas, a lei mais importante é a lei de justiça, amor e caridade, porque é através dela que o homem pode avançar mais na vida espiritual, porque ela é o resumo de todas as outras. Há amor em tudo no universo. Há amor no elétron que jornadeia ao redor do átomo. Há amor na forma como as partículas subatômicas se sentem atraídas. Há amor no princípio da gravitação universal macrocósmica. Há amor nas relações humanas. E toda vez quando o amor não medra, toda vez quando o amor se perturba, quando o amor é doentio, cheio de paixões violentas, engolfadas pelo ego centralizador, é que nós vemos as perturbações de toda sorte, é que adoecemos. Quando há amor em nossos corações, nós não podemos adoecer. Então, para nos curar, é necessário que nós, mais uma vez, nos voltemos para dentro e nos conectemos com o ser espiritual que nós somos, que está em contínua repercussão e ressonância com o próprio universo, que pulsa amor. E na questão 629, é que Allan Kardec, junto com a espiritualidade, vai definir o que é moral. Moral como a inteligência
para discernir o bem do mal. É interessante porque moral é algo não meramente cognitivo. É necessário do cognitivo para que nós entendamos, mas a compreensão é necessário ser sentida, porque é através dos nossos pensamentos e atos que nós conseguimos reflexionar sobre aquilo que vai ser o bem e o mal. E é através da empatia, de nos colocar no lugar do outro, que nós vamos vivenciar a verdadeira justiça. Porque o conceito de justiça não é satisfação das nossas paixões e daquilo que nós queremos. O nome disso é de outra coisa. A verdadeira justiça é esse sentimento arrebatador de compreensão de que o outro tem o mesmo direito que eu tenho e que o meu termina nesse limite para com o outro. E essa compreensão através da convivência é a grande dádiva do Criador para nos colocar todos juntos aqui. É por isso que nós crescemos juntos e isoladamente, embora possamos progredir intelectualmente, moralmente não podemos. Porque o outro é o meu espelho, é onde eu projeto os meus sentimentos, inclusive as minhas frustrações. É onde eu me percebo. Por isso que tantas vezes, quando nós colocamos o dedo acusatório para repreender algum defeito do outro, cuidado, esse defeito pode ser seu. Que você precisa do outro para poder se ver. Mas essa relação com o outro pode ser extremamente salutar, como dissemos da última vez, sem melindres. Porque o melindre é esse filho dileto do orgulho, essa necessidade de querer ser atendido no seu tempo, à sua hora e para as coisas que você deseja. Mas o outro não está aqui para atender às nossas necessidades. O outro está aqui pelo mesmo motivo que nós estamos, para evoluir, para crescermos juntos. E se nós conseguirmos aproveitar essa oportunidade, todos nós podemos chegar mais rápido no banquete espiritual com o Mestre. Basta que cada um tenha a sua participação e o seu contributo. E nesse livro de Joana de Ângeles, Leis Morais da Vida, ainda na introdução ela vai definir de uma forma muito bela que são as leis morais. São essas leis invioláveis que constituem o roteiro de felicidade pelo rumo evolutivo, impondo-se paulatinamente à inteligência humana. Veja, nós não estamos ao léu, nós temos um roteiro a ser seguido. E essas leis morais são a bússola do bom proceder. As religiões, então, elas não são essas detentoras da moral. Embora, através da doutrina espírita, temos uma noção tão clara e uma oportunidade ímpar de reflexionar com respeito a todas essas leis morais que fica mais fácil. Além disso, o roteiro é a nossa consciência. E em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, quando Allan Kardec vai trazer uma mensagem de Lázaro a respeito do dever, Lázaro tem uma definição sobre o dever que eu acho deveras bonita e que tem tudo a ver com o nosso tema. O dever é esse aguilhão da consciência, o guardião da probidade interior que nos adverte e que nos sustenta. As leis morais são esse exercício através do dever. Nós sabemos o que temos que fazer, nós sabemos o que é o certo. E nós temos a consciência o tempo inteiro nos alertando e nos chamando para essa realidade. Nós temos o dever de sairmos dessa existência melhores do que chegamos, por gratidão, ao menos que seja gratidão. Ainda que nós não tenhamos a vontade arrebatadora de nos encontrarmos logo com o Mestre, por gratidão dele ter nos concedido mais uma oportunidade de vida, nós temos o dever de bem aproveitar as nossas lições. E na obra Nosso Lar, ainda na introdução, Emmanuel tem uma passagem que ele vai dizer o seguinte: os passos do cristão em qualquer escola religiosa. E eu achei interessante ele falar isso, porque somos cristãos independente de nossas religiões.
Se nós conseguimos viver a lei de amor que o Cristo tanto nos ensinou, somos todos cristãos. E ele continua: precisamos, em verdade, todos nós, do espiritismo e do espiritualismo. Nós que estamos aqui, porque há aqueles que não precisam do espiritismo. Ou alguém tem dúvida disso? Outras religiões, já que nós vimos que a moralidade, a religião não é a detentora da moralidade, outras religiões podem conduzir o ser à evolução tanto quanto o espiritismo. Mas nós que estamos aqui ainda precisamos dele. E ele continua: mas sobretudo, nós precisamos mais de espiritualidade. E é a espiritualidade essa noção do transcendente. Porque se nós tivéssemos uma visão meramente materialista, qual a razão do bem proceder? Se eu acreditasse que ao termo desta vida tudo se aniquilaria, tudo que eu construí, tudo que eu estudei, tudo que eu vivenciei, os meus afetos, tudo fosse comigo para o túmulo, qual a razão de praticar o bem? Nenhuma razão. E é por isso que a paixão do Cristo é um exemplo emblemático que deve ficar sempre na nossa memória. Porque se não tivesse havido a ressurreição do Mestre, de nada teria valido o seu messianato. Para que tanto sofrimento? Jesus, o construtor divino do orbe terrestre, o nosso guia e modelo, o governador do nosso orbe, veio até nós, como Jesus humano, nascido de um pai e de uma mãe numa manjedoura. Ele que poderia ter vindo com todos os recursos, poderia ter vivido na opulência, poderia ter vivido entre os doutores da lei, mas ele escolhe discípulos, os mais simples, sem grandes recursos, mas com muita vontade, com muito poder de decisão, de segui-lo, de seguir os ensinamentos de amor que ele tanto apregoava. Toda a vida de Jesus é um testemunho e uma vivência do ápice, do que são as leis morais. Por isso ele é nosso modelo e guia. E no momento derradeiro, no momento final, na cruz, para os olhos do mundo, estava sós. Mas para os olhos do Espírito, os anjos cantavam hosanas de graças. Pelo grande exemplo que, mais uma vez, o Cristo que não precisava deu. E o quanto ele acendeu, ainda mais do que era. Essa estrela, o quanto ela não fulgurou, ainda mais do que já era brilhante. E é por isso que essa noção de espiritualidade nos dá a impressão do que é uma vida honrada e decente, uma vida pautada em seguir as leis morais. Sérgio Cortella, um filósofo muito interessante da nossa contemporaneidade, ele costuma dizer que a vida indecente é aquela que quebra a possibilidade de existir e a desarmoniza. Veja que conceito interessante. Vida decente, o conceito de beleza perseguido pelos filósofos gregos por todos os tempos, o conceito de harmonia, o conceito de vivenciar o amor, está tudo interligado. Todas as vezes que nós praticamos as leis morais e vivenciamos o amor, como Cristo nos ensinou e como Ele nos exortou que fizéssemos, nós estamos em harmonia, em ressonância com toda a criação. E aí Allan Kardec vai começar a falar primeiro sobre a lei divina ou natural. E ele faz uma pergunta extremamente perspicaz. Questão 619. Deus deu a todos os homens o meio de conhecer a sua lei? E a espiritualidade responde: todos podem conhecê-la, mas com poucos a compreendem. Foi o que nós dissemos. Para compreender é necessário sentir, é necessário o esforço, é necessário preparar o altar íntimo para receber essas sementes em boa terra. Lembram-se da parábola do semeador? E o semeador saiu a semear, e uma parte das sementes caiu na boa terra, e essas renderam 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Nós estamos transformando o nosso solo à medida que praticamos as leis morais. E se ainda não podemos render 100 por 1,
a nossa produtividade é compatível com o nosso patamar evolutivo. Amanhã nós vamos render um pouco mais, mas o esforço, ele é extremamente necessário. É por isso que Jesus disse, e isso está em Mateus no capítulo 11: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E nós reclamamos tanto das vicissitudes da vida. Deve ser porque ainda estamos alcançando resistência e robustez moral. Nós só vamos sentir o jugo suave e o fardo leve do Cristo depois do treinamento. É com base nesse esforço, como numa academia, com base nesse treinamento desportivo, que nós vamos conseguindo angariar essa resistência muscular e aqui no caso do Cristo, resistência moral para conseguir suportar grandes provas. Amigos, os mártires que nos precederam, eles tiveram provas assim. Basta citar Joana de Cusa, capítulo 15 da obra Boa Nova por Humberto de Campos. Joana houvera seguido Cristo por toda a sua existência e tinha um marido deveras difícil. Um marido em que a sua moralidade se dava em função das conveniências da época e do cargo que ele assumia. Mas ela se manteve fiel ao Cristo até o fim. E ela procura o Cristo. Mestre, permita-me que eu largue o meu marido, que eu renuncie a tudo na minha vida para que possa segui-lo. É o que eu mais gostaria de fazer. E Jesus, com aquele semblante enternecedor, calmo e sereno de sempre, diz: Joana, essa é a sua cruz. Continua com o seu marido, porque ele precisa de ti. E honra Deus junto com ele. E Joana continua. Anos mais tarde, Cusa vem a desencarnar, e numa dessas perseguições dos cristãos, Joana é capturada junto com o seu filho. Eles são presos a um madeiro infamante, parecido com o que o Cristo foi crucificado. Mas dessa vez, a sentença é de serem queimados vivos. E na iminência das labaredas, o escravo romano defronta Joana e diz: abjura, abjura o Cristo neste momento. Ela olha para o alto e rememora Maria, porque no momento da crucificação, os discípulos não estiveram aos pés da cruz. Estava Maria, Maria de Nazaré, Maria Madalena, João, o discípulo bem-amado. E os outros tiveram medo, porque eram como nós, com as nossas imperfeições. Então Joana rememora Maria e pensa no imenso sofrimento daquele coração maternal, afogado em lágrimas, vendo o seu filho, que não houvera feito nada, sendo crucificado entre ladrões, injustamente. E ela decide se manter fiel. O escravo se encoleriza. O filho do lado pede: minha mãe, pelo amor de Deus, você não vê que nós estamos perdidos? É a nossa chance de sermos libertos desse jugo e de vivermos. Ela continua fiel ao Cristo. O escravo romano, ensandecido, volta-se a ela e diz: será que esse mestre, a quem você tanto se afeiçoou, não te ensinou outra coisa a não ser a morrer? E ela volta-se para o soldado romano, numa demonstração do que era amar os nossos inimigos, como diz o Evangelho, e diz assim: ele me ensinou não apenas a morrer, mas sobretudo a te amar. Veja, essa martirização, esse ápice, esse holocausto, esse momento de entrega, as últimas consequências, e nós reclamamos das poucas vicissitudes que passamos. É necessário bendizê-las, bendizer as dificuldades, porque é a partir delas que nós crescemos. Não é fácil, e todos nós passamos por elas. Não há prediletos? Todos nós temos o nosso espinho na carne, como Paulo de Tarso diz, em diferentes graus
e em diferentes locais, digamos assim, diferentes áreas, mas todos nós passamos por dificuldades que precisamos enfrentar. Se estamos aqui, amigos, no planeta de provas e expiações, alguma coisa errada a gente fez. E se temos essa oportunidade de refazer os nossos caminhos, que sejam pautados no bem. E aí Allan Kardec continua falando das leis morais e fala também da lei de adoração. E ele nos diz que essa lei de adoração é elevarmos o pensamento ao divino. Veja que, a uma primeira vista, parece uma atitude meramente contemplativa, mas não é isso. Isso significa que todos os atos da nossa vida, nós temos que levá-los em conta, executá-los com Jesus em nosso coração, olhando para o outro e vendo Jesus, sempre. Nunca nos esquecendo do ser espiritual que nós somos. E é interessante porque a espiritualidade vai dizer a Allan Kardec exatamente isso. Não há ninguém que não possa fazer o bem, em qualquer circunstância, seja passando pelo opróbrio, da penúria, pela prova da miséria, seja na opulência, seja numa situação de extrema dificuldade, quando, por exemplo, temos que vivenciar e passar pela experiência de uma dor, como uma doença dolorosa. Em todas as circunstâncias, sempre teremos recurso para fazer o bem. Nem que esse bem seja a nós mesmos, de não nos repugnar e de aceitar com brandura e com mansuetude, como Jesus nos disse, as provas que nos foram impostas. E que dizer da lei do trabalho, definida em O Livro dos Espíritos como qualquer ocupação útil. A espiritualidade já havia dito a Allan Kardec: coloca na capa deste livro, disseram isso está escrito em Prolegômenos, lá do Livro dos Espíritos, a cepa divina, ela é o emblema do trabalho do Criador, para que todas as vezes que nós consultássemos o Livro dos Espíritos e vislumbrássemos a capa, nos lembrássemos, ao olhar nessa cepa divina, que o esforço próprio é inalienável. Nós não podemos dispensá-lo. Na obra Boa Nova, por Humberto de Campos, no capítulo 2, Humberto de Campos narra um diálogo com Maria e com a mãe de João Batista. E elas falam sobre essa incerteza com respeito ao destino de Jesus. Ela preocupada que Jesus estivera no templo conversando com os doutores da lei e preocupada com seu destino. E Jesus, com essa sabedoria transpessoal que nenhuma psicologia explica, volta-se para a mãe e diz assim: minha mãe, a melhor escola para Deus é a do esforço próprio. E é por isso que aqui, na carpintaria de meu pai, eu tenho a oportunidade de vivenciar os ensinamentos do Cristo, ou melhor, de vivenciar os ensinamentos de meu pai. E nós temos essa oportunidade de vivenciar os ensinamentos, portanto, em qualquer local que nós estivermos. Seja qual for a nossa ocupação nesse mundo, seja qual for a conjuntura social na qual estejamos, nós sempre teremos a oportunidade de trabalhar em prol do bem. Lei de reprodução. E nessa lei, Allan Kardec fala do casamento, dessa união. É interessante porque o casamento está incutido em diversas histórias, em diversas parábolas que Jesus nos traz, principalmente na parábola do festim de bodas, que tem uma beleza invulgar. O casamento, aquela época dos hebreus e ainda hoje, é essa comunhão íntima, comunhão máxima entre dois seres encarnados, e é uma figura emblemática e especial para nos mostrar que é uma comunhão análoga que nós temos que ter com a divindade. E é por isso que a espiritualidade enaltece o casamento como um progresso na marcha da humanidade, porque através do casamento nós temos a oportunidade de vivenciar uma relação monogâmica pautada na afeição genuína, que tempo algum é capaz de desvanecer.
E nesse mesmo item de lei de reprodução, quando Allan Kardec vai perguntar sobre o celibato e define o celibato por egoísmo e aquele por devotamento, e nós temos tantos exemplos magníficos de mesmo que a gente não possa vivenciar uma experiência de casamento, nós podemos estar aparentemente solitários para o mundo, mas praticar a lei de Deus. Que dizer de Divaldo Franco? Joana de Ângeles já diz: só é solitário aquele que não é solidário. Então, mesmo nós que passamos por essa experiência, podemos vivenciá-la e transformá-la em bem para todos aqueles que são os nossos irmãos com os quais convivemos. Lei de conservação. E aí, na questão 715, Allan Kardec vai perguntar: como pode o homem conhecer o limite do necessário? E a espiritualidade responde que o sábio o conhece por intuição, mas muitos o conhecem por experiência e às suas custas. Joana de Ângeles tem uma obra chamada Viver e Amar, e no seu capítulo 13º, Karma de Solidão, ela tem uma frase que eu acredito que nos serve de alento para muitas situações: o que ora te falta, mal barataste. E quando nós lemos essa resposta de que muitos conhecem o limite do necessário por sua própria experiência, é uma prova contundente disso. Veja, Deus é tão justo e tão bom que nós não precisamos sofrer para aprender. Sofremos porque somos teimosos. Sofremos porque nós nos afastamos dessa lei moral que nos norteia, porque escolhemos mal. Mas não tem problema. Se nós escolhemos mal, nós temos oportunidade de escolher bem agora. E é por isso que no fundo, dentro no âmago dos nossos sentimentos, nós conseguimos saber aquilo que é prodigalidade e que passa do supérfluo, que é esbanjar. E quando eu digo isso, eu falo em diversos assuntos. Esbanjar o tempo, esbanjar das riquezas, esbanjar dos prazeres sensoriais. Porque não é errado nós vivenciarmos a vida material. Acontece que ela é um meio e não um fim em si mesma. A vida material é uma experiência necessária para que nós possamos crescer. E por isso é necessário que nós sejamos comedidos. É necessário que nós consigamos utilizar os recursos com aproveitamento dos talentos. Lembra da parábola dos talentos? Veja como todos esses discursos se concatenam e como essa lei de amor tem uma doce inexorabilidade. O amor é essa justiça e é uma lei em relação à qual nós não podemos fugir. Até tentamos e quando fazemos sofremos, mas ela é uma lei e ela nos arrasta e nos atrai de uma forma que nós nos sentimos sensibilizados. Basta compreender. E através da doutrina espírita, nós temos ainda mais recursos para compreender essa bondade e essa vontade divina de Deus com respeito a todos nós. Sobre a lei de destruição, é importante que nós nos lembremos lá no Antigo Testamento, em Eclesiastes. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo de nascer, como há tempo de morrer. Então veja que a lei de destruição também é uma lei moral, justamente por isso, porque às vezes é necessário desconstruir para transformar. E essa transformação moral se dá principalmente quando nós decidimos dispensar o homem velho e transformarmos no homem novo, no ser novo, pautado nesse amor divino. Quando nós fazemos a nossa reforma íntima, tão propagada no nosso meio espírita, a lei de destruição também age nesse aspecto. Também é uma lei de amor, lei de sociedade. A convivência é salutar,
salutar e imprescindível para a nossa evolução. Ninguém vive isoladamente. Ninguém está dispensado de conviver, graças a Deus. Porque é através da convivência que nós sentimos a legítima felicidade. Veja quando nos encontramos com verdadeiros amigos, quando sentimos esse amor fraterno por outra criatura, como nós somos felizes e como esse sentimento não nos retroalimenta em mais motivação e em mais entusiasmo para poder seguir a vida. Nós não precisamos viver sozinhos, nem devemos. Nós estamos todos juntos e é por isso que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, porque a felicidade do outro deve nos importar. Eu costumo dar o exemplo de uma faculdade. É como se cada um de nós tivéssemos uma média. E é como nas unidades curriculares da faculdade. Nós temos as médias individuais e no final é calculada a média global do curso. Então é necessário que nós torçamos verdadeiramente, sinceramente, pelo sucesso do outro, porque na média global da humanidade, quanto mais o outro for próspero, melhor. Mais cedo nós faremos a tão falada transição planetária e poderemos viver em mundos felizes. Queremos ou não queremos nos tornar espíritos bons e viver num mundo feliz? Um mundo em que não haja orgulho e egoísmo, em que ninguém deseje mal. Veja que maravilha! Vamos ter essa ansiedade para acelerar os nossos passos, para nos voltar a esse movimento interior de transformação, para que consigamos progredir. E o progresso é outra lei moral. E quando Jesus apresenta a parábola da rede de pescar, ele eleva o livre-arbítrio a um patamar quase apoteótico. Parábola da rede de pescar. O reino dos céus é similar a uma rede de pescar lançada no mar. E quando essa rede se enche de peixes, os homens ou os pescadores a retiram e segregam os bons dos maus, aquilo que serve daquilo que não serve. Somos nós, através do exercício do nosso livre-arbítrio, que temos a condição de nos tornarmos bons ou maus. Ninguém é fadado ao mal, pelo contrário, somos todos fadados ao progresso e à felicidade. Por que nós somos tão teimosos? Lei de igualdade. Como dissemos mais cedo, todos nós temos condições iguais. Salvaguardadas as múltiplas existências, vamos ter experiências na riqueza e na pobreza, como homens e como mulheres, para poder vivenciar papéis diferentes, funções diferentes, para que em umas existências nós possamos dar aso ao desenvolvimento de certas características comportamentais, como por exemplo a tranquilidade, a doçura, a afabilidade em geral nas mulheres e a seriedade, a coragem, a bravura nos homens. Essa lei de igualdade nos diz que não há prediletos e que todos nós teremos as mesmas chances, as mesmas condições. A lei de justiça, amor e caridade é justamente esse exercício e esse caminhar nos passos do Messias. Allan Kardec, na questão 879, pergunta: qual seria o caráter do homem que praticasse a verdadeira justiça? E a espiritualidade responde: seria o verdadeiro justo, a exemplo de Jesus. Porque praticar o amor ao próximo e a legítima caridade nada mais é do que praticar a justiça. Por fim, perfeição moral. E eu acho interessante, porque Allan Kardec vai no cerne da questão, vai no ponto-chave, quando ele pergunta, questão 912, qual é o meio mais eficaz? Há muitos meios, mais rápidos ou mais vagarosos, que vão nos levar primeiro ou um pouco depois, mas deve haver um meio mais eficaz.
para combater a predominância da natureza corporal? A espiritualidade responde: a abnegação de si mesmo, esquecer o ego, tentar transformar esse egoísmo em caridade, fazer com que o Espiritismo crie raízes profundas dentro de nós. Porque se através do Espiritismo nós temos conhecimento das vidas sucessivas e da bondade infinda de Jesus, nós temos uma visão mais ampliada do que a média das pessoas. E isso nos deveria fazer a de alguma forma tentar desaparecer com o sentimento personalista. Porque se eu tenho as mesmas condições do que o meu próximo, e se hoje eu estou nessa situação e amanhã eu vou estar na situação do próximo, por que eu vou ter pressa, ansiedade de satisfazer as minhas próprias paixões? Através do Espiritismo nós temos a clara ciência de que há uma razão maior acima daquilo que eu quero. Então aquilo que eu quero não importa. O que importa é a vontade soberana do Cristo. E eu preciso parar de sofrer. Eu preciso parar de me torturar em querer me satisfazer. Eu preciso transformar as minhas paixões nas paixões do Cristo. Querer a mesma coisa que Ele quer. Porque assim eu estarei alinhada com as leis morais. Estarei alinhada com a lei de amor. E evoluirei. Evoluiremos. Todos nós. Todos juntos. No momento em que nós possamos esquecer de nós mesmos. Para finalizar, amigos, eu queria trazer uma história que muitos de vocês já devem conhecer, mas que para mim é um exemplo bastante emblemático do que é seguir as leis morais e do que é fazer essa transformação íntima à custa de muito esforço. Maria Madalena, uma mulher vulgar para sua época. Ela tinha um coração bom, fazia caridade, ajudava o próximo, sentia esse sentimento de compaixão para com os desvalidos, mas ela tentava saciar a sua sede com água do mar, como Joana de Ângeles gosta de dizer. E quando a gente sente sede e bebe água salgada, a gente sente mais sede ainda. Faltava o momento de encontrar aquele que seria o símbolo do seu despertamento. E quando ela vê Jesus, vê o Mestre, ela sente essa paixão arrebatadora de querer se transformar. Veja, não é necessariamente uma paixão física, material, mas uma paixão de ter as suas emoções tranquilizadas, apacentadas por aquele olhar sublime, aquele olhar sereno, que é capaz de acalmar todas as ansiedades. E eu me lembro, no livro Primícias do Reino, por Amélia Rodrigues, quando ela vai dizer que Jesus estava visitando um anfitrião numa cidade por onde ele passava e que de repente chega Madalena espavorida às portas desse senhor para ter contato com o Mestre. E esse senhor, narra Amélia Rodrigues, na noite anterior estava na casa de Maria Madalena, Deus sabe fazendo o quê. E naquele momento ele ficou extremamente apreensivo, porque aquela mulher louca e desvairada poderia destruí-lo moralmente perante a sociedade. Mas Madalena não estava interessada naquele senhor, ela estava interessada no Mestre. Quando chega e defronta Jesus, ela cai de joelhos e começa a chorar, a ponto de banhar os pés de Jesus em lágrimas, lavando-lhes os pés. E ela tira das suas vestes um aroma, uma essência, derrama sobre os pés do Cristo e com os seus cabelos enxuga-os carinhosamente. Imagine a festa e a recepção na casa desse Senhor para Jesus. Todos os convidados pararam para apreciar essa cena, sem entender nada. E Jesus, com o mesmo semblante, enternecedor e tranquilo de sempre,
apenas observa. E Madalena continua. Pega um pano das suas vestes, cinge-lhe os pés e começa a osculá-los com infindável carinho, com inexcedível amor. Jesus olha para ela e finalmente diz: vai, mulher, vai, segue sua vida e não tornes a pecar. Quando Madalena sai, Jesus, para finalizar com chave de ouro, volta-se àquele anfitrião e diz: vês? Este é o exemplo do legítimo amor. Este é o exemplo da verdadeira moral. Este é o exemplo dos bons costumes que Deus sempre nos ensina. Vivenciar o amor sentido e sincero dentro de cada um de nós. Encontrar a nossa verdade. Encontrar a beleza da vida. A verdade que foi tão buscada pelos filósofos gregos que precederam Cristo e que nós tanto buscamos quando entramos num templo espírita e quando estamos imersos em nossas relações, em nossas orações. A verdade está dentro de nós, através da vivência das lições morais do Mestre. Que Jesus nos abençoe e que nós tenhamos essa coragem de seguir os seus ensinamentos de uma forma apaixonada e para sempre. Muito obrigada.